Bom dia, galera, tudo bem? Hoje, quarta-feira, 4/8/2020. Vamos dar continuidade aí às nossas aulas, né? E de acordo com o currículo referência da Rede Estadual de Educação, nós vamos trabalhar 3 gêneros textuais, tá? São gêneros contos literários, incluindo literatura goiana. Nós vamos ter a oportunidade de conhecer algumas escritoras de referência nacional, digamos assim, do estado de Goiás, beleza? Vamos conhecer também, estudar um pouco sobre cartas de leitor e carta argumentativa, certo? Infelizmente, assim, dessa maneira, através de vídeo, vamos tentar fazer os vídeos da melhor maneira possível, tá? E se vocês que têm mais experiência com vídeos aí puderem me ajudar, depois podem me dar umas dicas, me ajudar aí, ficarei super agradecido com a contribuição de vocês, tá joia? Então, vamos lá. Primeiro gênero que nós vamos estudar é carta argumentativa, tá? É, vamos ler o conceito dela? Carta argumentativa é um gênero discursivo que mistura duas estruturas fundamentais presentes já em seu nome. A forma de carta, um documento carta, também conhecida como epístolas, tá? Na Bíblia Sagrada, muitos conhecem aí, tem as epístolas de Paulo, né? Aproximadamente 13, 14 livros de Paulo que falam sobre essas epístolas, né? Carta tem como conhecimento também epístola, né? São as epístolas de Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, né? Timóteo, Tito e Filemão. São algumas epístolas da Bíblia Sagrada. Porém, nós vamos ver o nosso conteúdo, a carta argumentativa, né? É a tipologia argumentativa. Via de regra, esse tipo de texto visa defender o quê? Um ponto de vista, né? Em um remetente para um destinatário. Ora, vai ter argumento nessa carta argumentativa? De fato que vai sim, né? Vai ter argumento sim, você vai ter que argumentar, vai ter que expor, vai expor suas ideias, enfim, né? Tô lembrando, diferenciando que tipologia, tá? No cantinho aqui tá dizendo, ó, gênero textual, tá? Nós temos aqui canção, conto, fábula, história em quadrinho, poema, notícia, lenda, roteiro de experiência, receita, artigo de divulgação científica. Isso aqui são gêneros textuais. Agora, a tipologia, lá embaixo, é a forma como um texto se apresenta. As tipologias mais usadas são narração, descrição, dissertação, argumentação, informação e injunção. Ao longo do tempo, nós vamos estudar cada um desse tipo de texto, tá? O que é uma narração, o que é a descrição, o que é a argumentação, informação e ainda injunção, que é novidade. É importante que não se confunda tipo textual com gênero textual. Gênero textual, voltando aqui no cantinho, tá? É canção, conto, fábula, história em quadrinho, poema, notícia, lenda, roteiro de experiência, artigo de divulgação científica, enfim, entre outros, artigo de opinião, argumentação, redação argumentativa dissertativa, esses são gêneros textuais. Beleza? Vamos para frente? A estrutura da carta argumentativa. A estrutura de uma epístola é comum em diversos tipos de subgêneros, tá? Como a carta aberta, a carta pessoal ou a carta do leitor. Embora na atualidade essa estrutura seja relativizada, a depender do espaço em que é publicada, ainda há uma relativa rigidez quando o gênero é exigido por vestibulares. Nós vamos ver que tem algumas exigências. É claro que o aluno tem que estar atento a essas exigências, tá? Nesses casos, na estrutura deve conter. É lógico que se você vai fazer um texto argumentativo, uma redação para um vestibular, e lá ele fala que a sua carta não deve ser assinada, você vai assinar? Lógico que não, né? Então tem que seguir algumas estruturas, tem que seguir algumas regras. Vamos ver. A data. Normalmente, na primeira linha de uma carta, identificam-se o local e a data. Presta atenção, local,
e a data que a carta está sendo escrita. Isso ocorre porque tal gênero é anterior aos avanços tecnológicos, que permitiram uma comunicação instantânea no mundo. Dessa forma, era necessário dizer quando e onde o texto estava sendo escrito, a fim de orientar melhor o leitor da carta. Hoje em dia, se escreve no e-mail, quando você vai mandar um e-mail para alguém, você coloca lá o lugar de onde está mandando, geralmente as pessoas não colocam. Mas se você vai enviar como um modelo carta, tá? É bom colocar o local e a data para identificar, né? De onde e quando foi enviada essa data, esse documento, essa carta, certo? Outro, o destinatário. Ponto importante também. O destinatário de uma carta costuma apresentar-se logo após a transcrição da data. Então, em linhas, primeira linha, data, local e data, segunda linha, destinatário. Dessa forma, na segunda linha do texto, coloca-se um vocativo. Presta atenção. Lá na primeira série, eu lembro, né, que vocês estudaram, desculpa, na segunda série, estudaram aí vocativo, tá? Ou seja, uma referência direta à segunda pessoa do discurso, no caso, o destinatário. Sempre se lembrando de usar um pronome de tratamento adequado à figura com quem se fala. Por exemplo, caso a carta seja destinada a um reitor ou uma reitora de universidade, é de praxe que se escreva na segunda linha do texto Vossa Magnificência, né? Eu lembro que, acho que na oitava, no nono ano, nós ensinamos os pronomes de tratamentos para essas séries, né? Eu lembro que eu trabalhei na nona série. Os pronomes de tratamento, né? Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Majestade, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, né? Caso a carta seja para um político ou um juiz, né? Disse Excelentíssimo Senhor, se ele tiver doutorado, Excelentíssimo Senhor Doutor, enfim, né? Então, para o destinatário, você vai ter que observar esses detalhes, né? Essa questão de pronomes de tratamento. Para quem será? Para quem vai ser essa carta, né? O pronome tem que ser adequado. Tem uma lista também desses pronomes de tratamento que nós podemos ver daqui a pouco, mais para frente no vídeo. Em outros vídeos eu vou lembrar de mandar para vocês uma listinha desses pronomes de tratamento, certo? Vamos lá. Corpo do texto. Nesse espaço localizado abaixo do vocativo e, portanto, normalmente na terceira linha da carta, há o texto argumentativo em si. Ou seja, é onde você vai desenvolver o corpo do seu texto, é onde você vai falar a sua exposição, a sua tese, lembrando, a sua carta argumentativa tem que ter uma tese, tem que ter um ponto de vista e os seus argumentos a serem desenvolvidos ao longo do texto. É nesse trecho, com introdução, desenvolvimento e conclusão, que o autor da carta deve apresentar o que o levou a escrever tal epístola, tal carta, tá? Tais argumentos a serem apresentados no seu documento. Saudação. Terminado o corpo do texto, é necessário despedir-se do destinatário com uma saudação cordial, tal qual atenciosamente ou com todo respeito e admiração, cautela, cuidado quando você colocar com todo respeito e admiração, tá? Documentos oficiais não permitem esse tipo de expressão. É no máximo atenciosamente e no máximo respeitosamente. Beleza? Cautela na saudação, beleza? Vamos lá. Assinatura do remetente. Por fim, na última linha do texto, logo em seguida da saudação, o autor ou remetente da carta assina seu nome. Atenção, é comum em vestibulares ser proibido assinar o texto por uma questão de segurança do exame. Nesses casos, a carta deve terminar em que ponto? No fecho, ou seja, na saudação, tá? Saudosamente, fechou, se for um documento, se for uma redação para algum exame, beleza? Não precisa assinar. Porém, se não for para exame de vestibular,
a carta é de cunho profissional, deve-se sim assinar o documento. Vamos às características da carta? Para além da estrutura comum a todas as cartas cartas explicitada acima, é necessário estar atento para as características do gênero argumentativo. Olha, primeira característica do gênero argumentativo. Nesse sentido, vale sempre lembrar que é preciso, na introdução, primeiros parágrafos do texto, a depender do tamanho da carta, apresentar o tema abordado e a tese, ponto de vista sobre o assunto. Nós vamos ver exemplos. Ah, vamos fazer? Vamos fazer também. Vamos ler? Vamos ler também cartas argumentativas, certo? Nos parágrafos intermediários, deve-se argumentar em defesa do ponto de vista, ou seja, é necessário apresentar fatos, informações e análises que comprovem que a tese apresentada pelo remetente é verdadeira. Então a carta não pode ter características de ficção, de conto literário, né? Ela tem que ter o quê? Fatos, informações, análises que comprovem a sua tese, né? Aí que você vai apresentar. Esses dados têm que ser verdadeiros, certo? Vamos lá. No último parágrafo do corpo do texto, é importante reiterar as posições assumidas no decorrer da carta e concluir repetindo o ponto de vista, agora comprovados pelos argumentos. Lembre-se, toda carta argumentativa e todo documento argumentativo dissertativo deve-se, ao terminar o texto, ao concluir o seu texto, relembrar a sua tese. Tá? Precisa copiar a tese lá de cima, na conclusão embaixo? Não, mas você deve mencioná-la singelamente para que o leitor relembre a sua tese. Tá? Além de tais características da argumentação, é bom lembrar que a linguagem de uma carta argumentativa deve obedecer à norma padrão da língua portuguesa, ou seja, é a norma culta da língua portuguesa. Tá? Evitar prolixidade, evitar gírias, evitar palavras de baixo calão, né? Evitar, digamos assim, tratamentos que desconsidere a norma padrão. É comum, por fim, que existam nas epístolas interlocuções, ou seja, um diálogo direto com o leitor. É comum, tá? Não é, digamos assim, não deve ser sempre, uma vez ou outra, marcado pelo uso de verbos flexionados na segunda pessoa do discurso, né? Ou por referência como, leitor, observe que, ou leitor deve pensar que, pode ser até uma sugestão para o leitor. Pode sugerir ao leitor algum pensamento? Pode. Tá? Desde que você consiga convencer. Afinal de contas, é uma carta argumentativa que o objetivo é convencer o leitor. Exemplo, veja a seguir a carta do ex-presidente do Brasil, Getúlio Vargas, escrita momentos antes de seu suicídio, em que o então chefe do Poder Executivo, né, defende a tese de ser perseguido por defender o povo, principalmente os humildes. Olha a tese dele. Defender o povo, principalmente os humildes. Vamos ver? 24 de agosto de 1954. Espera aí, tem cidade? Tem local? Não, mas ele trata, digamos assim, nós sabemos que é no Brasil. Poderia ser em Brasília? Não, porque em Brasília, em 1954, mano, 1960 para frente, né? Vamos lá. Poderia ser no Rio de Janeiro, São Paulo? Poderia ser, né? Ele não dá a ideia de lugar. Mas a gente sabe que já sabemos que essa carta é de onde? Do Brasil, né? Mais uma vez, as forças... desculpa. Olha lá, o vocativo. A quem que ele está se dirigindo? A quem que ele está direcionando a carta? Aos brasileiros, né? Vírgula, os brasileiros lá vai ser o nosso vocativo. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e desencadeiam-se sobre mim. Não me acusam, insultam. Não me combatem, caluniam. E não me dão o direito de defesa. Preciso sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo
e principalmente os humildes. Olha a tese dele. Sigo o destino que me é imposto, depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais. Fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo, desencadearam-se 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 os ódios. Desculpa. Vamos lá. Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. Mal começa esta a funcionar. A onda de agitação avoluma-se. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não quer que o trabalhador seja livre, não quer que o povo seja independente. Assumir o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café, valorizou-se nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo e renunciando a mim mesmo para defender o povo que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar a não ser o meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro. Eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis o vosso peito a energia para a luta por vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis o meu pensamento, a força da reação. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota do meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo, de quem fui escravo, não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue terá o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Getúlio Vargas. Fonte Brasil Escola. Vamos lá? Essa foi a carta de Getúlio Vargas, né? Com alguns detalhes, com alguns argumentos, né? A assinatura dele, que é importante, né? Local, se ele falou brasileiros, né? Brasil, enfim. Então, é mais ou menos nesse estilo, tá? Argumento, tese, ponto de vista, fechamento, assinatura, local e data. A carta argumentativa tem esses detalhes que são importantes, tá?
Vamos ver. Vamos ver o resumo dessa carta? Olha só, resumo. Carta argumentativa. É um gênero discursivo, tipologia argumentativa, né? Defende um ponto de vista. Ela pode ser aberta a capital, ou de capital, ou de leitor. Estrutura, data, né, na primeira linha, destinatário na segunda linha com vocativo. O corpo do texto é um texto argumentativo com introdução, desenvolvimento e conclusão. Haverá uma saudação, pode ser atenciosamente ou respeitosamente. Redação oficial. Olha só, o manual de redação da Presidência da República tem todos os detalhes sobre o documento oficial. Uma carta de leitora pode ser um documento oficial também. Tá? Assinatura. Em vestibulares, ser proibido, se proibido assinar o texto por uma questão de segurança do exame. Nesses casos, a carta deve terminar no fecho ou terminar na saudação, bem aqui nesse detalhe, tá? Esse é o resumo. Galera, até a próxima. Muito obrigado. Tá? Nós vamos trabalhar, além da carta argumentativa, nós vamos ver as cartas de leitor, carta capital, entre outras cartas que nós estudamos por aí como documentos de destinatário, certo? Fica um alerta para vocês, continue estudando, continue estudando. Um grande abraço e até a próxima. Não esqueça, viu? Faremos atividades assim que já vermos aí mais uns 2 gêneros textuais, tá joia? Obrigado, um grande abraço.